Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a este nosso encontro da meditação da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, da segunda semana da Páscoa. E a primeira leitura ainda dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, já que estamos nesta semana falando um pouquinho deste sacramento, do batismo, nos dá esta leitura que fala que a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. A igreja nascente, a comunidade cristã, vivia tudo em comum, não? Ou seja, vivia uma realidade, fiéis à palavra, fiéis à Eucaristia, partilhavam os bens, viviam uma realidade de alguma maneira divina, porque é uma maneira de viver divina no meio de uma sociedade, no meio do mundo. E é isto o que é ser alguém que vive do alto, como dizia ontem Jesus a Nicodemos. Viver desse espírito, viver o nosso batismo. A comunidade cristã não é só uma realidade que vive uma obra social, que vive um amor afetivo, sentimental, mas a fé, o batismo destruiu em nós aquilo que impedia de vivermos em comunhão, de vivermos a fraternidade, de vivermos algo, uma experiência de comunhão tão profunda que eu não posso estar em paz enquanto alguém da minha paróquia, da minha comunidade, que respira a mesma fé que eu, vive na pobreza ou vive sem uma expressão de amor e carinho, de ter tudo em comum. E eu espero que seja assim as nossas comunidades, se vivemos de verdade o batismo. Claro que fazemos caridade, mas me preocupa muito, fazemos caridade, às vezes, a tanta gente que precisa, é verdade, não estou dizendo que não, mas às vezes que não vive a mesma fé que nós, até é contra a fé, nos persegue, enquanto às vezes nossos irmãos da caridade, não, que vivem a mesma fé que eu e você, talvez passam necessidades. Por isso a assistência social da igreja não é só para aqueles que estão aí fora e vivem uma vulnerabilidade, não? Moram na rua também. A caridade da igreja se estende e deve chegar também a eles. Mas que não haja entre nós, entre os nossos fiéis, gente passando necessidade e nós não sabemos, e aquela cesta básica também pode chegar a eles, e não é vergonha nenhuma. Todos tínhamos em comum, partilham as coisas, isso eu espero seja a expressão da nossa comunidade cristã. Aqui o evangelho de hoje ainda é o diálogo de Jesus com Nicodemos, no evangelho de São João. E Nicodemos, depois que Jesus disse de que temos que nascer no alto, esse é o problema fundamental do homem, porque o que angustiava Nicodemos e veio procurar Jesus de noite era algo fundamental, talvez sobre a vida eterna, sobre a felicidade, algo. Nicodemos, como era um homem importante dentro do judaísmo, era um sujeito que lia as escrituras, estava na sinagoga, ia no templo, ou seja, era um sujeito religioso, mas talvez internamente vivia um vazio, um sem sentido, preocupações, interrogações internas, e foi atrás de Jesus buscando uma resposta para as situações profundas, interrogações profundas da vida dele. E Jesus lhe dá essa resposta intrigante, que tem que nascer do alto. E Nicodemos lhe pergunta, mas como que pode ser isto? Eu já sou velho, como posso entrar de novo no seio da minha mãe e nascer de novo? Isto não dá. Como pode ser isso? Como pode acontecer isto? E Jesus vai lhe dizer, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Olha que Cristo nem começou a dizer-lhe a falar das coisas do céu. Está falando ainda das coisas daqui, mas está falando de nós vivermos aqui em Deus, não fora de Deus. Cristo veio ajudar a nós a viver a nossa vida
humana, em sociedade, não como pessoas humanas, mas em Deus, nunca fora de Deus. O problema é que o homem, quando vive fora de Deus, claro, os crimes, os nossos pecados, sai de nós a morte, nosso orgulho, nossa avareza, soberba. Temos uma sociedade doente, não? O homem está doente, mas quando o homem vive em Deus, a sociedade melhora, mas não porque a gente agora tomou consciência, não sei, agora vivemos o politicamente correto, somos gente agora, não é uma coisa humana, não é obra humana. Como se dará isto? É obra divina em nós, precisa desta força do alto que dê a nós este contato, esta união, esta comunhão com Deus, e Deus em nós vai nos ajudar a viver aqui, sendo gente celeste, filhos de Deus, mas vivendo aqui, ainda na terra, com os pés na terra, mas vivendo na terra uma comunhão divina para viver melhor, porque Deus é o fundamento, a inspiração da nossa vida, a razão da nossa vida. E não apenas porque agora chegamos à conclusão, o homem se esforça humanamente. Não, humanamente a gente até pode ter boa vontade, mas chegamos ao limite. Precisamos dessa força do alto. Por isso, o que fala Jesus? Não? Que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que neles crerem tenham a vida eterna. Jesus foi levantado para nos atrair até Deus, nos levar até Deus. É lá que somos curados, na cruz de Cristo, na sua redenção, na sua entrega. Na cruz pode purificar-nos, lavar-nos, curar-nos de verdade. Né? E se eu acredito nele, tenho a minha fé em Jesus, posso ser uma pessoa diferente. Ainda homem, ainda criatura, ainda neste mundo, mas viver uma outra dimensão, que é a dimensão celeste na nossa humanidade, como criaturas. Se olhe para ele, porque quando que Moisés levantou a serpente no deserto, quando o pessoal, o povo de Israel, criticou, murmurou, reclamou de Deus, e veio umas serpentezinhas e mordia, e um monte de gente morria. Moisés teve que levantar esta serpente no deserto, e todo que olhava era curado, mesmo que era mordido pela serpente. Nós também fomos mordidos pela serpente do pecado, deste engano do demônio em nós, olhando a Cristo, este amor, essa entrega de Deus na cruz por nós, podemos ser curados, podemos ser lavados, isso é o batismo, e poder ser regenerados, feitos novos, e viver com este princípio novo que é o batismo em nós, para aqui ainda neste mundo, já vivemos de uma maneira diferente, a comunhão entre os irmãos, como dizia a primeira leitura, ter tudo em comum, enfim, viver o que é o mistério da comunidade cristã. Espero que o Senhor de verdade nos ajude a que o batismo tenha essa força dentro de cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Ajuda-nos de verdade a olhar para a cruz, para a entrega do teu Filho, que tem a capacidade de curar esta serpente levantada no meio do deserto da nossa vida, que tem a capacidade de curar-nos, lavar-nos e fazermos de nós pessoas novas. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro.